Olá, camaradas, sejam bem-vindos aqui ao Polêmicas Críticas. Dois recados antes de passarmos ao tema do vídeo de hoje. O primeiro deles é: segunda-feira, dia 27, às 20 horas e 10 minutos, nós vamos ter uma live com o músico Ricardo Di Roberto. Ele, mais conhecido como Japinho, era o baterista do CPM 22, ex-banda Ratten, e hoje ele toca um projeto chamado Dinossauros. Ele é o frontman dessa banda, ele toca guitarra e canta e faz as composições ali. Nós vamos ter bastante conversa interessante ali. Ricardo Di Roberto é vegetariano, ele não bebe, não fuma, ele tem uma visão, vamos dizer, um pouco sofisticada da vida, e ele é formado em filosofia, é formado em sociologia, comunicação social e administração. Então a gente vai bater um papo aí sobre música, sobre cultura, sobre política, sobre muitos assuntos interessantes. Então não perca, porque vai ser um debate interessantíssimo. O segundo recado é: nós estamos a todo vapor no Spotify com as nossas lives. Estamos disponibilizando nossos temas lá. Então nós temos lives com Sérgio Lessa, com José Eustáquio Romão, com Roberto Romano, com Ivo Toné, Eduardo Marinho e várias outras lives. Temos cerca de 40 lives lá. Cada uma tem mais de 1 hora de duração. E tenho certeza que você vai gostar, porque ali tem muito referencial teórico que com certeza vai ampliar a sua visão de mundo e vai te tornar uma pessoa mais interessante. Pois bem, feito esses dois recados, vamos ao assunto de hoje. O tema de hoje é a tortura no cotidiano da ditadura militar. Como vocês sabem, desde que começou a ditadura em 1964, ali em 31 de março para a virada de 1º de abril, aqueles que estavam ali, que foram os protagonistas da derrubada de João Goulart, eles a denominam como revolução. Os documentos oficiais por parte do Estado, eles vão denominá-lo assim. Mas a gente sabe que ali, naquele momento, os agentes do Estado, que eram favoráveis à tortura, ao exílio e principalmente à eliminação do outro, ou seja, as mortes, eles colocaram a sua visão de mundo principalmente em outros aspectos culturais, no teatro, da música. Fizeram questão de destruir o teatro brasileiro. Muitos intelectuais, professores tiveram que já pedir asilo e ir embora do país, e outros fugiram de maneira clandestina pelas fronteiras. Tem um texto muito interessante do Paulo Arantes, chamado 1964. Ele descreve ali, eu não tenho certeza agora exatamente dos dados, mas na primeira semana mais de 10 mil pessoas já sofreram de maneira direta os impactos da ditadura. E o que são esses impactos da ditadura quando eu menciono aqui? É a questão do exílio, a questão da tortura, a questão da prisão desenfreada, a questão das mortes também. Então houve todo um reordenamento jurídico, político, social, cultural e sobretudo psicológico para colocar a sociedade brasileira naquele momento na ordem segundo os militares. E um dos aspectos que chama a atenção ali é o cotidiano e como que a tortura funcionava. Como vocês sabem, existia todo aquele contexto ali da Guerra Fria, que de um lado você tem o polo da União Soviética, representando ali um certo sentido o comunismo, mas a gente pode debater de uma maneira mais aprofundada que aquele bloco ali não era tão comunista assim. Do outro você tem os representantes do capitalismo, que é os Estados Unidos e nós aqui do Ocidente. Existia uma guerra ideológica no sentido de promover qual sistema era melhor. Um dos aspectos mais comuns que ocorria ali no cotidiano nosso nacional é essa perseguição em relação a essas pessoas chamadas comunistas. Então tudo aquilo que era ruim era chamado de comunista. Em vários vídeos e vários filmes é demonstrado que, por exemplo, a pessoa que está suspeita de algo, mas ela não participa ali de movimento político, estudantil nenhum, mas se alguém, ao vê-la na rua e suspeitar dela e denunciá-la à polícia, a polícia vai no encalço desse homem denunciado, o leva para a prisão, espanca, faz tudo o que é necessário para depois perguntar quem ele é. Muitas vezes as pessoas morriam
de tanto espancamento, mas não tinham envolvimento algum com relação a esse tipo de ação. Então isso era uma prática muito comum no cotidiano da tortura. A gente pode colocar aqui de maneira conceitual, trazer a filosofia aqui para compreender essa realidade, trazer um conceito chamado de ideologia do cotidiano. O que seria exatamente essa ideologia do cotidiano? São as distorções de uma ideia promovida por um Estado, que é o agente ideológico e repressor da sociedade brasileira, e que vai ocorrendo ali no dia a dia com as pessoas. De que maneira que isso ocorre? Ela vai e põe uma vida passando para cada pessoa ali no dia a dia. Essas pessoas vão passando essas ideias um para cada um, e quando vai se ver, a sociedade como um todo já está contaminada por essa ideia. Exemplo, o anticomunismo é uma ideia fortíssima que ocorreu naquela época e que, em certo sentido, até o dia de hoje ocorre, porque é a pergunta central do Paulo Arantes naquele seu texto que eu já falei. Repito novamente aqui, 1964. O que resta da ditadura? Simplesmente tudo. Ora, nós não temos pessoas gritando coisas anticomunistas? Tudo que ocorre de ruim eles falam que são comunistas? Não tem pessoas fazendo uma espécie de marcha da família? Muito parecido? Não tem pessoas dizendo que o capitalismo é o ápice da sociedade? Nós não temos uma reação do fascismo para a manutenção do capitalismo? Então tudo isso está ocorrendo ainda. E haja visto, é preciso que você entenda que o fascismo ele é uma reação para a manutenção do capitalismo, porque ele é cria do próprio capitalismo. Por que ocorre o fascismo? Porque quando chega um determinado momento, as massas começam a perceber o que está ocorrendo na sociedade, e quando a luta de classes começa a se intensificar, e a ideologia dominante não faz efeito sobre a massa populacional como um todo, há uma reação desses grupos mais reacionários no sentido de agir para a manutenção daquele sistema como tal. E é aí que surge de maneira mais incisiva ações mais duras. E é exatamente assim que ocorre o avanço do fascismo. E foi assim que está ocorrendo agora, de 2016 para cá. Não é à toa que as pessoas começam a defender ideias da extrema-direita, trazendo o Hitler, trazendo o Benito Mussolini e alguns até o Franco da Espanha, trazendo essas figuras que era a tríade ali do nazifascismo, do período entre guerras, trazendo essas figuras de volta. Então, para finalizar, o fascismo ele é uma reação conjuntural do capitalismo para a manutenção deste sistema como tal. Uma reação contra quem? Contra aqueles que lutam contra esse sistema capitalista e que almejam derrubá-lo. Que fique claro, o cotidiano da tortura ele tem um aspecto ideológico profundo, cujo objetivo central é a modulação psíquica do sujeito, em que ele anda de uma maneira tão atordoada na sociedade que tudo que ele olha ao redor, tudo aquilo que lhe é suspeito, ele o classifica como comunista. Ou seja, o comunismo se torna um símbolo de tudo que é ruim. Eu espero que você tenha entendido como que ocorre essa função, e eu vou deixar uma dica de uma leitura muito interessante que vai trazer uma explicação maior para você. É esse livrinho aqui, ó, Dialética do Marxismo Cultural, da professora Iná Camargo Costa. Ele está pela edição da Expressão Popular. Esse livro é interessantíssimo porque a Iná Camargo Costa ela vai trazer uma reflexão interessante sobre o que seria esta ideia de marxismo cultural. Só para vocês terem ideia, no primeiro parágrafo ela começa da seguinte maneira. Marx encerra o pós-fácil, a segunda edição do livro Capital, avisando que a dialética não se deixa intimidar por nada, além de ser essencialmente crítica e revolucionária. Esta é uma tentativa de seguir o seu exemplo. O que ela faz aqui?
ela vai destrinchar o que é esse conceito de marxismo cultural, da onde surgiu isso, e ela traz justamente uma reação sobre esse verdadeiro aspecto de distorção ideológica, tá certo? Leia esse livro, que você certamente vai compreender muita coisa ali do período entre guerras e as heranças desse período até os dias de hoje. E aí eu volto àquela pergunta do Paulo Arantes: o que resta da ditadura? Tudo. Tudo menos a ditadura. O que é esse tudo? Pare e pense sobre isso, tá certo? Grande abraço e até mais.